quem tem responsabilidade na área de comunicação no Brasil de hoje tem obrigação de levar ao telespectador, no caso da televisão, o debate sobre a situação atual do nosso país. E é isto que Menorá na TV vai fazer hoje para a sua, sem dúvida nenhuma, consideração e para que você possa, mais do que isso, compreender o que está ocorrendo no nosso país. Nós temos aqui hoje 3 personalidades, cada uma na sua área. Roberto Vitaliano, como é que vai você, querido? Você que é um advogado criminalista, você está preparado para discutir a questão do impeachment da presidente? Eu acho que sim, sob o ponto de vista do direito constitucional, não é? Do direito em geral e, sobretudo, na minha condição de cidadão, né? Porque essa situação interessa a todos nós, a cada um dos membros da família brasileira se interessa naturalmente pelo problema que o país vive. Istvan Kasnar, economista, Fundação Getúlio Vargas, conhece o assunto profundamente, sabe o que é uma pedalada, sabe o que é não ir ao Congresso Nacional buscar a possibilidade de gastar mais dinheiro fora do orçamento. É um prazer receber você aqui em Menorá na TV, querido. Para mim também, Ronaldo, é uma grande satisfação, uma alegria especial. Vamos debater também os aspectos econômicos destes grandes assuntos. Fernando Castro, historiador, uma pessoa competente, conhece a história do Brasil e vai nos ajudar a compreender o momento pelo qual o nosso país está passando. Tudo bem com você, Fernando? Tudo bem, Ronaldo. É um prazer estar aqui e espero contribuir para o debate. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez e agora aqui no canal 25, TV Max da NET. Nos vemos daqui a pouco. Roberto Vitaliano, à luz do direito penal brasileiro, à luz da Constituição Federal, você encontra argumentos legais para que a presidente da República seja alvo de impeachment ou de impedimento, para que ela seja apeada do poder? Ou, ao contrário, você entende que esse é mais do que um movimento jurídico, um movimento político, pelo fato de que ela não consegue efetivamente governar e não consegue também conversar com o Congresso Nacional? Bem, Ronaldo, essa questão a gente tem que considerar inicialmente sob o ponto de vista de que tudo que é levado a uma decisão judicial ou decisão política sempre agrada a um grupo e desagrada a outro. Quando se postula em juízo um determinado direito, um determinado interesse, se espera vê-lo reconhecido pelo julgador. No caso da justiça, é o juiz, é o desembargador, é o ministro dos tribunais federais e por aí vai. Quando se trata de uma questão política como o impeachment, evidentemente, no presidencialismo, que não é igual ao parlamentarismo e que existe uma responsabilidade política pura, no parlamentarismo basta a política do governo não seguir um rumo que agrade o povo, vai refletir no parlamento e certamente aquele governo cairá, por conta de medidas que não são especificadas em lei. Basta que a política que o governo venha tocando gere problemas para a população, gere desagrado nos eleitores, enfim, essa é a motivação política pura. No caso do presidencialismo, e é o caso do Brasil, a questão da pedalada fiscal, sem dúvida nenhuma, é um ilícito previsto na lei e previsto na Constituição. Quando você conjuga os dois fatores, o fator da pedalada fiscal propriamente dita com a Constituição, você chega à conclusão, esse é meu ponto de vista. Agora, vejam bem, o ponto de vista de quem defende uma ou outra posição passa a ser irrelevante em relação a quem vai julgar. Evidentemente que os adeptos da presidente da República entendem que não houve nenhum tipo de ilícito praticado por ela. E usam até argumentos secundários, argumentos que não têm nada com a questão discutida, dizendo que ela é honesta, que ela não tem conta na Suíça. Isso não tem nada a ver. O que tem a ver é sobre as pedaladas fiscais. Realmente ela fez empréstimos em bancos federais, Banco do Brasil, instituições financeiras federais, Caixa Econômica, BNDES e tal. Se ela fez isso e demorou a pagar, isso caracterizou como um empréstimo que não pode ser feito, exatamente porque esses bancos estão, de alguma maneira, sob o guante, sob a direção da própria administração pública. E ela ali trata não de interesse pessoal, nem interesse da União, mas sim de interesse de acionistas, enfim, um universo imenso de interesse que ela não tem como interferir.
Quando ela faz a pedalada fiscal, ela realmente comete, eu entendo que comete crime de responsabilidade e por isso passível de impeachment. Agora, quem decide isso, evidentemente, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então não adianta quem achar que não houve crime, afirmar que não houve crime. Quem vai dizer isso é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E o Supremo Tribunal Federal não vai se meter, não vai interferir na decisão de mérito dessa questão. O Supremo Tribunal Federal, até porque o Brasil adota o princípio da separação dos poderes. Se o Supremo Tribunal Federal resolver fazer uma interpretação do ato praticado materialmente pela Presidente da República, evidentemente ele estaria vulnerando esse princípio da separação dos poderes. O que o Supremo pode fazer e tem feito, e tanto a Câmara quanto o Senado têm tido bom juízo de pedir um acompanhamento permanente do Supremo Tribunal Federal, é quanto ao andamento do processo, quanto ao procedimento adotado. Se o procedimento adotado for correto, o Supremo não interfere e caberá, como coube no primeiro momento, a Câmara dos Deputados decidir e agora caberá ao Senado, primeiro, aceitar a iniciativa da Câmara, dar prosseguimento ao processo e, finalmente, julgar se realmente ela praticou crime de responsabilidade ou não. Agora, evidentemente que, além do crime de responsabilidade, existe um teor político muito forte. Teria condições de continuar governando o Brasil uma presidente que teve 367 votos contra ela na questão do impeachment e só 100 e poucos votos a favor? Evidentemente que não. Então, isso é uma questão política que aqueles que vão decidir certamente irão considerar. E por isso eu acho que o impeachment é constitucional, é juridicamente correto e é, sobretudo, absurdamente necessário no que diz respeito à questão política que o Brasil vive hoje. O governo perdeu totalmente a credibilidade. Istvan Kasnar, você que é economista e que milita na Fundação Getúlio Vargas, você poderia traçar um quadro econômico do Brasil de hoje, um quadro relativo aos empregos formais e um quadro relativo ao que se pode esperar num futuro próximo a respeito da economia brasileira? Se nós considerarmos o mundo dos números relativos ao Brasil e a situação que vem acontecendo mais recentemente, nós vamos constatar que de praticamente 2011 para os nossos dias em 2016, a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil, que é um índice e um indicador extremamente importante para mostrar a movimentação econômica, vem caindo, de forma que, nitidamente, de 2014 para 2015, sobretudo, e para este ano, nós estamos já com um crescimento negativo do Produto Interno Bruto. Quer dizer, ano passado, um 3,8% negativo de crescimento, que aparentemente vai se repetir este ano, e com repercussões para 2017 da mesma monta, se não um pouco mais ou menos, é péssimo para o Brasil. Uma das consequências da desaceleração econômica é o desemprego, que oficialmente o IBGE já mostra ser tal que em praticamente 2 para 2 anos e meio nós perdemos 10 milhões e 900 mil empregos. É gravíssima essa situação. As famílias têm perda de renda. A perda de renda chegou a mais de 4,7% sobre o orçamento familiar. Significa que as pessoas compram menos, se veem forçadas a despoupar. Quando elas despoupam, elas têm menos reservas e seus sonhos simplesmente estão acalentados, tão desejados, vaporizam, somem, saem do ar. Mas pior do que isso, nós estamos vendo que houve uma inflação nesse período de tempo, ou seja, essa inflação aí patinando nos 10% para quase 11%, com agora aparentemente uma pequena tendência para descer, implica na queda do poder aquisitivo do trabalhador e de todos os brasileiros. Isso sim é um golpe tremendo. Queda de renda, combinada com queda muito significativa do poder aquisitivo por conta da inflação. Não bastasse isso, mesmo que a gente tenha hoje reservas internacionais bastantes, que também estão oscilando lá entre os 370, 380 bilhões de dólares, facilitando a tomada de crédito internacional, criando a capacidade de aportar algum dinheiro para o Brasil, até porque a crise internacional perdura, nós temos que perceber que 55 bilhões de dólares que vêm para cá na média
dos últimos 6, 7 anos não é o suficiente para mobilizar a máquina motriz da produção brasileira. Então, considerado esse tripé, necessidade de crescer, necessidade absoluta de controlar convenientemente, com algum grau de liberdade, a política de preços, deixando que eles flutuem, mas, claro está, sejam muito bem administrados, o que não foram, até porque tivemos preços definidos para bens públicos, como que quase não apenas controlados, vigiados, mas até congelados. Vale lembrar o que aconteceu com o petróleo e com a energia elétrica. Nós temos aí uma série de problemas graves a resolver. E entre eles, provavelmente agora, cada vez mais, surgirá o da dívida interna mobiliária pública, que já bate nos 67% do produto interno bruto, havendo no Brasil uma carga fiscal sumamente elevada, proibitiva, que não dá mais para aumentar. Os empresários não aguentam mais. A pessoa física também está sumamente sacrificada, como vimos. Então, 39% de carga fiscal sobre o produto interno bruto significa que o Estado tem que saber usar essa massa de dinheiro bem e não criar um déficit público como criou no passado de 111 bilhões de reais, motivado também à luz das pedaladas, que como consequência criaram este enorme imbróglio, esta enorme confusão, algo que nenhum brasileiro deseja como um todo. Só para terminar esse primeiro momento com você, o que são pedaladas do ponto de vista econômico? Pedaladas são uma situação não permitida, proibida, na qual toma-se um dinheiro que não está previsto por aprovação do Poder Legislativo através do Poder Executivo. Ou seja, utiliza-se o que não foi aprovado e aloca-se esse recurso, que pode ser associado a empréstimos junto ao Banco do Brasil, ou à Caixa Econômica Federal, ou ainda ao BNDES, de forma tal que não está previsto. Portanto, isso cria um ruído enorme no orçamento geral da União. E, como consequência, também aparece aí não apenas o desmantelamento da ordenação do orçamento, mas, sobretudo, uma série de vasos comunicantes que não eram previstos, logo não necessariamente eram convenientemente controlados. Fernando Castro, como é que você situa o momento político, social e econômico brasileiro em face da história do Brasil? É uma situação... Hoje a gente vive uma situação econômica muito delicada, eu concordo plenamente, tanto econômica quanto jurídico-política. Mas eu acho que é importante a gente repensar alguns pontos, analisando o processo histórico e especialmente o processo histórico recente, em relação tanto às pedaladas fiscais quanto à situação econômica. É inegável a grave crise que nós vivemos, uma crise econômica profunda, uma crise política profunda, mas é importante que a gente entenda a raiz desses problemas e, principalmente, fazendo uma análise dos últimos 15, 20 anos, hoje o Brasil vive uma situação ruim, sobretudo comparado com o período do governo Lula, de 2002 a 2010, mas um período que você tem certas semelhanças e analogias, por exemplo, com o segundo governo Fernando Henrique. Ou seja, um governo que também foi marcado por pedaladas fiscais, especialmente nos anos de 2001, 2002, e que, na verdade, o efeito, e aí a grande discussão que se tem que ter, é que essas questões das pedaladas fiscais têm que ser entendidas à luz de um grande jogo político. Eu não estou convencido se as pedaladas fiscais efetivamente se constituíram crime. Pode ser que sim, pode ser que não. Portanto, eu também não concordo com o argumento de que é golpe, de que o impeachment é golpe. A minha tese não passa por aí. A minha tese passa que o impeachment tem que ter, de acordo com o artigo 85 da Constituição e seus incisos, uma questão de plena certeza do crime de responsabilidade, e isso fica muito claro tanto na Câmara dos Vereadores, quando da admissibilidade, do processo de admissibilidade, quanto agora nas discussões recentes no Senado, de que o impeachment, não se tem essa certeza toda em relação ao impeachment. Basta a gente pensar que o argumento do relator é que, na dúvida, pró-denúncia. Mais do que isso, basta a gente pensar que os solicitantes do impeachment
né, tanto o doutor Miguel Reale Júnior quanto a doutora Janaína Pascoal, né, solicitaram no Senado que se votasse no conjunto da obra, ou seja, se votasse pensando na Lava Jato, pensando no mensalão, ou seja, isso por si só já enfraquece juridicamente o pedido. Não estou dizendo com isso que não houve ou que houve pedaladas fiscais. O que eu digo é, não há a certeza plena do crime de responsabilidade. E aí afastar uma presidente eleita democraticamente, em que pese toda a sua incompetência, toda a sua falta de habilidade política para lidar com questões, inclusive para lidar com o próprio Congresso, para mim é um equívoco. Agora, em cima disso tudo, é claro que as críticas à economia, especialmente aos últimos 5 anos, como brilhantemente disse o Istvan, né, são claras e evidentes. É claro que eu quero um país melhor. Agora, a gente também não pode esquecer que esse Congresso Nacional que está votando o impeachment, né, bloqueou várias propostas do governo, né, em prol de melhorias na economia. Se iam dar certo ou não, a gente não sabe. Agora, de qualquer maneira, me soa muito estranho esse Congresso Nacional que impediu a governabilidade da presidente, né, hoje está decidindo pelo seu impeachment em nome de uma governabilidade perdida. Ou seja, esse contexto é que é extremamente perigoso para a democracia. Ou seja, na verdade, nós vivemos o parlamentarismo, ou seja, né, a insatisfação com o governo deve ser decidido nas urnas. Talvez seja o momento de uma reforma política profunda, inclusive se estabelecendo a possibilidade de um recall, né, do executivo a cada 2 anos. É uma possibilidade. Agora, pensar o impeachment como a solução é algo extremamente perigoso para o Estado Democrático de Direito. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV sobre a atual situação do Brasil e eu peço a você que não saia daí, porque nós vamos aprofundar a discussão, vamos realmente objetivar a história do crime ou não crime, do golpe ou não golpe, do que vai acontecer possivelmente com relação à relatoria do relator Anastasia no Senado e de que maneira essa coisa toda está efetivamente trazendo uma paralisação nacional que é difícil para que se possa sair desse buraco num curto prazo. Não saia daí, porque o Brasil onde você vive está sendo destrinchado por essa mesa interessante, inteligente e preparada de pessoas no debate com relação à nossa situação atual. Já já voltamos. Telespectador, leitor e ouvinte normalmente se preocupam como a pessoa está vestida, como a pessoa se comporta, como a pessoa gestualmente se coloca, quais são as maneiras pelas quais a pessoa faz caras e bocas. E eu pergunto a você, a posição do Miguel Reale Júnior e da Janaína Pascoal na última passagem desses dois pelo Senado Federal, quando foram explicar as medidas que tomaram com relação ao impeachment e onde está baseada a tese que eles defendem. Você acha que a maneira como eles se colocaram atrapalhou um pouco, melhorou a situação deles, ou o que é que você pensa? Bem, existem aí 2 aspectos, Ronaldo. Primeiro é o aspecto técnico da apresentação da tese que se leva ao tribunal. Sob o ponto de vista técnico, eu não tenho dúvida que o advogado Cardoso, né, advogado-geral da União, que defendeu o mandato da presidente da República, se apresentou de uma maneira tecnicamente muito melhor. Ele realmente conseguiu até fazer alguns sofismas que quem tem um certo, enfim, intimidade com o direito consegue perceber. Senão, não se consegue perceber. Você poderia explicar um deles? Eu vou explicar. Por exemplo, quando o advogado-geral da União diz que isso aqui é um presidencialismo e não é um parlamentarismo, que a presidente não tem responsabilidade política, ela tem responsabilidade política, sim. A diferença é que no parlamentarismo a responsabilidade política é pura, não depende do primeiro-ministro infringir uma determinada norma constitucional ou legal do país. Basta ele conduzir a política de uma forma que leve o país à recessão, que leve o país ao desemprego,
que leve o país a perspectivas tristes para o futuro. Isso é o bastante para que ocorra uma votação no parlamento que tire ele do governo. Isso é no parlamentarismo. No caso brasileiro, não. É necessário que a presidente infrinja uma norma prescrita, que é o princípio da reserva legal, que vige no nosso país, e ela infringiu essa norma. Agora, quem vai julgar, não é? Por exemplo, o Fernando entende que não está convencido que a pedalada fiscal foi crime de responsabilidade. Isso é uma posição dele. Eu vou tentar dar um exemplo para mostrar como julgam os deputados e os senadores, fazendo uma comparação com o tribunal do júri. No tribunal do júri, o jurado não julga por livre convencimento, ele julga por íntima convicção. Qual é a diferença de uma coisa para outra? O juiz, quando julga, julga por livre convencimento. Ele tem que dizer na sentença qual tipo de prova que ele considerou mais importante para chegar àquele resultado, qual a norma legal que ele está aplicando àquele caso concreto. Então, ele tem que fazer uma sentença que seja racionalmente compreensível. No tribunal do júri é diferente. O jurado, consultando a si próprio, considerando se o acusado é um bom chefe de família, se sempre foi trabalhador ou se é um bandido consumado. E aí, muitas vezes, ele julga até um pouco fora dos autos. Ele não pode julgar demais fora dos autos, porque poderá surgir um novo julgamento. O deputado, que não é jurista, o deputado tem um tiririca, o deputado tem o outro que é criador de boi, tem um que é empresário, tem um que é médico, tem um que é engenheiro, tem advogado também. Então, ele não julga juridicamente, ele julga por íntima convicção. Então, essa decisão, e daí também, essas críticas que se fez, né, que foram feitas em relação ao modo do julgamento dos deputados, que, sem dúvida nenhuma, sob o ponto de vista da avaliação do preparo deles, foi lamentável, que votou falando em Deus, na família, ele não precisava falar nada, ele podia dizer sim ou não, que ele julga por íntima convicção. Então, essa é a diferença. Então, quem tem que julgar é a Câmara dos Deputados, que foram eleitos com essa atribuição, e o Senado Federal. E se julgar que ela deve ser impedida, o julgamento será correto. E se julgar o contrário, também será correto, sendo secundária essa questão mais juridicamente aprofundada. Istvan Kasnar, a doutora Janaína Pascoal, que é professora de Direito na USP, ela disse no Senado Federal que o governo brasileiro mandou recursos para países onde imperam ditaduras, mandou empresas brasileiras para esses países, recebendo esses recursos que foram mandados pelo governo brasileiro, e esse dinheiro voltou em termos de propina para políticos que operam no Brasil. Qual é a sua opinião a respeito dessa questão? Isso é verdade? Isso é uma loucura? Isso está sendo provado na Lava Jato, não está? Como é que você vê essa história? Eu acredito que a gente tem que ser muito prudente, muito cuidadoso com todo e qualquer tipo de acusação ou, pelo menos, mensagem que vai sendo dada num momento tão crítico quanto este do nosso país. Efetivamente, o Brasil viveu um momento de queda livre em seu sistema produtivo, é um verdadeiro free fall, não é? Tal como Joseph Stiglitz, grande economista, sempre promulgou, prêmio Nobel. E da mesma maneira também, nós temos que perceber que o Brasil necessita criar uma responsabilização sempre para os seus atos políticos através dos três poderes. Quando ela levanta uma lebre com este tipo de caracterização, a gente há de, evidentemente, verificar isso através dos mecanismos corretos, tal como o Roberto muito bem coloca, ou seja, nós necessitamos ser processualísticos. E da mesma maneira a gente tem que entender o quadro da história, tal como muito bem estatuído por Fernando, o que eu concordo plenamente. Mas eu entendo que o Brasil, que é um país que chega por último, latecomer, ele passa a ter certos sacrifícios que nem sempre são os ideais na busca da globalização. E a sua pergunta, Ronaldo, é muito importante desse ponto de vista. Você, no fundo, está procurando analisar a nossa relação com países como Venezuela, Cuba, Bolívia e assim por diante. São países irmãos pelos quais todos nós brasileiros temos grande carinho, com Angola, com Moçambique e outros quitais também da África. Mas temos que lembrar que, do ponto de vista dos ganhos, efetivamente os grandes ganhos do comércio internacional estão
associados ao que nós fazemos com Estados Unidos, com o Japão, com China e com, em geral, a Europa. Portanto, temos perdido posição em relação a essas nações e ganho grandes riscos, o que não necessariamente é tão desejável. Fernando Castro, quando se fala em 54 milhões de votos que elegeram a presidente, e como historiador você pode definir essa questão muito bem, eu pergunto, o PMDB não tem voto? Essa é a primeira. A segunda, será que a presidente da República, com tudo isso que está sendo discutido no Brasil hoje, teria 54 milhões de votos se a eleição fosse amanhã e não há um ano e meio atrás? Qual é a sua opinião? Bem, em relação à sua primeira pergunta, eu acho que é importante a gente frisar que o voto hoje é vinculado, ou seja, vota-se na chapa. E aí, cria-se uma distorção no sentido de que quem tem o voto é o candidato a presidente, ou, no caso, nível estadual, governador ou prefeito, no nível dos municípios. Então, essa vinculação não é uma vinculação direta. Muitas das pessoas sequer sabem quem é o vice na chapa de quem ele está votando. Isso faz parte da cultura política, aliás, é uma cultura política recente, porque o Brasil, já, durante muito tempo, teve o voto desvinculado, ou seja, você votava no presidente e votava no vice separadamente. E isso, claro, que gerava problemas, que muitas vezes você tinha o presidente de uma chapa e o vice da outra. Isso foi resolvido e, na verdade, esse voto vinculado faz com que o vice-presidente, né, venha puxado. Né? Ele não tem, efetivamente, ele não consegue ter votos populares, porque, como eu falei, muitas vezes sequer se sabe quem é o vice. Eu me lembro agora, recentemente, né, o caso do Pezão, as pessoas sequer sabiam que o Francisco Dornelles era o vice do Pezão, apenas para dar um exemplo. Isso é uma questão. A outra questão é difícil mensurar. Eu acredito que hoje a Dilma não tivesse os 54 milhões de votos. Mas isso é uma especulação que não deslegitima a eleição de 2014. Acho que isso é um ponto importante de ser dito. E aí, só para retomar a questão do processo de impeachment, a Corte Interamericana estabelece, através de tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário e, portanto, tem poder de lei constitucional aqui no país, de que em processos de impeachment, o Congresso passa a ser considerado um magistrado e, portanto, deve ter uma conduta de imparcialidade. Aliás, esse é um dos argumentos do José Eduardo Cardoso para anular o processo de impeachment, né, a votação, perdão, do impeachment na Câmara dos Deputados. Ora, eu aqui não vou discutir o mérito da questão, eu não sou advogado, eu deixo isso para o Roberto. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho que é importante para a gente frisar é que a questão, o processo do impeachment é um processo que tem apresentado uma série de questões que geram margem a dúvidas. E gerar margem a dúvidas, né, num Estado democrático de direito em relação ao processo mais grave para uma democracia, que é o impedimento de um presidente, se torna algo extremamente perigoso. É essa discussão que a gente tem que ter. Não se trata aqui de discutir se a presidente tem governabilidade, se a presidente tem competência. A discussão passa pelo aspecto legal, porque o impeachment, além de um processo político, é também um processo jurídico. Ou seja, você tem que ter questões legais que levem ao impedimento da presidente. Muito bem, nós vamos encerrar o segundo bloco de Menorá na TV, que discute a situação do Brasil, a situação da presidente da República e a possibilidade ou não do impeachment que vem por aí. Já voltamos com esses três grandes brasileiros: Roberto Vitaliano, professor de Direito, advogado criminalista; Istvan Kasnar, economista, professor da Fundação Getúlio Vargas; e Fernando Castro, professor de História na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não sai daí, porque agora nós vamos aprofundar um pouco a discussão sobre de que maneira o Senado Federal vai discutir e votar
a questão do impedimento da presidente da República. Não saia daí. Roberto Vitaliano, uma das questões levantadas tanto pelos senadores que estão defendendo a presidente da República e também pelo seu advogado, que é o advogado-geral da União, o nosso querido Cardoso, é com relação a possível impedimento do Anastasia como relator por ser de um dos partidos que propõe o impeachment. Eu pergunto, ele vai ser impugnado, o nosso Anastasia, ou ele tem continuidade garantida pelo voto dos senadores? Ele tem a posição dele garantida pelos votos dos senadores e está claro, ele faz parte de um partido. O Congresso é composto de partidos, com pessoas que têm posições diferentes. Então, eu acho que não é motivo para impedimento. Vamos imaginar que todos os partidos fossem a favor do impeachment, menos o PT, que é o partido da presidente. Então, ninguém poderia ser, evidentemente, o relator. Uma outra questão também é quando se diz que vai se escolher um presidente agora pelo voto indireto. Não, ele é vice-presidente, ele foi eleito com a presidente e o partido dele é o maior partido do país. Eu pergunto o seguinte, será que se a presidente eleita, na época, não tivesse o tempo que teve, concedido pelo PMDB, que não é meu partido, mas que fez a conjugação com ela, e por conta disso ela se elegeu, aliás, uma eleição apertadíssima. Eu pergunto, será que se o PMDB não tivesse feito chapa com o PT e colocado o vice-presidente Temer como candidato junto com ela, seria eleito? Então, em primeiro lugar, o voto foi dado a ela e foi dado também ao vice-presidente. E mais ainda, os prefeitos no Brasil inteiro, os governadores no Brasil inteiro do PMDB trabalharam, evidentemente, pela eleição da chapa do Temer, principalmente por causa do Temer. E segundo, não há eleição indireta. A eleição é feita conforme previsto na Constituição. E o papel do vice-presidente, um deles, é substituir a presidente no caso de impeachment. Então, acho, sob o ponto de vista jurídico, é inatacável o procedimento e, sob o ponto de vista político, inclusive, com aval da população brasileira. Istvan Kasnar, nós não sabemos ainda se no meio do poço, se estamos na beira do poço ou se estamos no fundo do poço. Como é que você analisa a situação brasileira e em que tempo você entende que o Brasil possa se recuperar? Eu acredito que política e economia, inegavelmente, são irmãos siameses, andam juntos. E o que nós podemos ver é que, do ponto de vista político, que determina também o andamento dos acontecimentos, temos demais a fazer. O Brasil tem uma democracia que se diz relativamente jovem, mas efetivamente, 24 anos após 1992, impeachment já muito amadurecido e que acontece com o Collor, é muito pouco tempo para que a gente tenha um segundo impeachment. Logo, na verdade, o país tem que verificar se esses seus procedimentos de ação democrática não podem também ser, quem sabe, lá na frente, revisados por uma nova constituinte, para que também isso não impacte tão negativamente nas atividades econômicas, como tem acontecido. Fundo do poço, como você muito bem coloca, sempre pode ser mais fundo ainda do que já é. Mas, na verdade, hoje, a gente se preocupa também em dizer que talvez esse tipo de indicador de menos 3,8% do PIB seja muito mais profundo do que de fato oficialmente é. Quer dizer, as pessoas não conseguem comprar, em grande parte, porque já estão tremendamente endividadas. Os indicadores de indústria mostram 24 meses contínuos de queda de produção. Nós não temos nem sequer capacidade de comprar, porque a taxa de juros permanece extremamente alta, é recorde mundial. Nós não podemos manter uma taxa 14,25% na referência da Selic, mas não também podemos ficar com taxas para a indústria de empréstimo ao redor de 42%, 64%, tudo varia segundo o tipo de crédito que se dá na praça. O Brasil hoje tem que encontrar uma maneira de viabilizar-se, criando uma boa administração financeira geral, uma reforma fiscal tributária firme. E isso, sem dúvida alguma, somente também pode ser feita com acordos dentro do Legislativo. Fernando Castro, alguns movimentos sociais estão se declarando contrários ao impeachment e estão dizendo que vão inviabilizar o país caso o Temer venha a se tornar presidente da República. Você acha que isso efetivamente vai acontecer ou as forças da democracia brasileira vão impedir esses movimentos de se manifestarem
com a profundidade que eles estão ameaçando? Bem, eu espero honestamente que isso não aconteça. Como defensor da democracia, e aí eu vou concordar parcialmente com o que o Roberto falou, na medida em que obviamente, havendo impeachment, o vice-presidente está legalmente apto a se tornar presidente, porque isso consta na lei. E, na verdade, em momento nenhum eu falei que ele foi eleito indiretamente, porque eu falei que ele não tem a legitimidade dos votos porque o voto está na chapa. E em relação ao apoio do PMDB, dos prefeitos, vereadores e deputados no segundo turno, em 2014, é importante dizer que grande parte do PMDB apoiou o Aécio, né, porque houve um racha na executiva nacional do partido. Então, com base nisso, e aí voltando a responder, em defesa da democracia, vou ser radicalmente contra qualquer tipo de movimento que surja para inviabilizar o governo. Né, da mesma forma que eu critico o Congresso Nacional que inviabilizou o segundo governo Dilma. Ô Istvan Kasnar, eu pergunto a você, as medidas que estão aparentemente sendo anunciadas pelo novo governo do Temer, caso isso venha a se materializar, são medidas que você concordaria ou você tem outras sugestões? Qual é a sua opinião? Como é que se sai dessa dificuldade econômica na sua avaliação? Bom, uma das maneiras de tentar abordar a resposta a essa pergunta importante é olhar e ler o documento do próprio PMDB, que capitaneará a economia também daqui em diante, por todas as evidências. É uma ponte para o futuro. Há também um outro documento, que é o da Líder, bastante interessante, tratando do assunto. O que se vê é que, através da mídia, já se está propagando e repassando a informação à frente. Essencialmente, esse documento mostra ser muito fiscalista. Essencialmente, esse documento está muito preocupado em sanear o Estado, em dar espaço para uma reforma de Estado. Há propostas bastante razoáveis, no sentido de procurar reorganizar a estrutura da dívida pública, reduzir os gastos públicos seletivamente, reprogramar as ações para investimentos que venham a mobilizar a economia positivamente, o que eu duvido que vai acontecer com facilidade, porque hoje o governo federal mal dispõe de 2,2% do produto interno bruto para poder efetivamente alavancar a economia. O que significa isso? Que significa que nós estamos tendo um excesso de gasto de custeio, um cabide de emprego gigantesco, um conjunto de inativos muito grande, 46% dos pagamentos que temos que fazer para a conta de juros, 22% dos pagamentos para a Previdência, que é um giga problema do Brasil, 8% para 9% para transferências a estados e municípios, porque a grande maioria é muito inviável, e como consequência sobra muito pouco para o que o Brasil realmente tem que fazer, que, aliás, não tem nem sequer um bom palavreado na ponte para o futuro, que carece de investimentos pesados em ciência e tecnologia, investimentos pesados em trabalho, criação de trabalho e emprego. O Brasil tem um drama. Tem mais de 10 milhões de trabalhadores desempregados. Por que não dizer de fato, entre os jovens de 15 a 35 anos, 33% da população não tem encontrado um emprego decente, vive no subemprego, mau emprego. Então temos que programar a população para a busca do pleno emprego com uma economia sadia. E para isso nós precisamos de parcerias público-privadas bem feitas no meio do Lava Jato, o que não vai ser evidente, nem tampouco fácil. Roberto Vitaliano, foi bom que o Istvan tenha colocado a palavra Lava Jato, e eu pergunto, vamos continuar lavando os nossos carros a jato ou esse binômio Lava Jato, num novo governo, ele vai faltar água? Olha, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público, eu já não digo nem o Judiciário, que já tem uma proteção legal constitucional já antiga, no que diz respeito à independência do exercício das funções dele, judiciário. A Polícia Federal, com a Constituição de 88, e o Ministério Público também, adquiriram uma autonomia, uma independência tal, que eu não vejo como qualquer outro governo que venha a suceder o atual governo possa interferir na Lava Jato. Né? E vou mais além, a não ser que haja realmente uma revolução e se implante aqui um regime de força e que as instituições todas sejam jogadas à matroca. Fora isso, eu não vejo como impedir o andamento da Operação Lava Jato, até porque a gente observa que os membros das instituições são jovens, idealistas, estão vibrando com o trabalho que eles estão fazendo
E acho até estranho que, por exemplo, que partidos que defendem principalmente as camadas mais humildes da população não consigam ver um grande avanço quando a gente constata a prisão de presidentes das grandes empresas do Brasil. Nós que estamos acostumados a defender pobres, não é? Sempre reclamamos que só quem era preso eram os 3 P's, né? Preta, pobre e prostituta. Hoje não. O presidente da maior empresa do Brasil está preso, está condenado e possivelmente será condenado em mais 2, 3 ou 4 processos. Então eu acredito que a Lava Jato vai continuar, independente de quem suceda o atual governo. Ô, Fernando Castro, dentre várias conversas que nós temos tido, você levanta a possibilidade e a preocupação e a dúvida de que Lava Jato atinge só a um grupo de políticos e a um grupo de empresários. O que é que você quer dizer com isso quando você tem esse tipo de pensamento? Bem, eu defendo a Lava Jato até porque eu defendo o combate à corrupção. A crítica que eu faço é, na verdade, há uma certa seletividade que a Lava Jato vem demonstrando, até agora, pelo menos. Então, eu estou me baseando em fatos. Vários políticos envolvidos, vários partidos envolvidos, vários governos, tanto federais, né, quando a gente pensa em denúncias da época do Fernando Henrique Cardoso, do governo Fernando Henrique Cardoso, bem como governos estaduais, que estão sendo deixados de lado, né, numa investigação direcionada ao PT. Eu espero estar errado, eu espero que a Lava Jato continue, eu concordo plenamente com o Roberto, eu acho que a Lava Jato é fruto, né, da autonomia que a Polícia Federal e o Ministério Público tiveram na Constituição, mas é bom lembrar que essa autonomia, apesar de prevista na Constituição de 1988, só foi alcançada durante o governo PT e isso é reconhecido pelas próprias instituições. Então, acho que isso também é um dado muito importante para que a gente faça uma reflexão sobre todo esse combate à corrupção, para a gente não ter a falsa impressão de que a corrupção começou com o governo PT. Roberto Vitaliano, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso Menorá na TV. Eu quero pedir a você que rapidamente se despeça fazendo suas considerações finais. Eu quero agradecer, Ronaldo, a oportunidade de participar do seu programa junto com o Esteban e com o Fernando. É uma alegria muito grande e é uma oportunidade que a gente tem de dar, de alguma forma, uma pequena contribuição para essa situação que o nosso país vive. Muito obrigado. Suas despedidas e suas considerações finais. Meus agradecimentos pela participação, abraço aos meus queridos amigos aqui presentes e, sobretudo, quero lembrar o seguinte: primeiro, nós não podemos gerar uma série de impeachments. Qual será o futuro do Brasil se a toda hora isso for acontecendo? Segundo, nós necessitamos, antes de mais nada, retomar a economia. Isto não pode permanecer como está. O desemprego é dramático para as famílias brasileiras que estão perdendo totalmente sua capacidade de compra, de poder aquisitivo. Terceiro, nós necessitamos reprogramar a economia de maneira tal que não vivamos eternamente em crises, em solavancos, em incerteza. É isso que nós necessitamos, repensar estruturadamente a economia e, simultaneamente, a política no Brasil. Fernando Castro, com você os microfones e as câmeras de Menorá na TV para as suas despedidas e considerações finais. Agradecer o convite, é sempre um prazer debater com o Roberto, com isso, com você, Ronaldo, e dizer que, na verdade, como historiador, eu tenho a plena convicção que nos próximos anos estaremos nos debruçando sobre esse momento e pensando exatamente o que isto representa e representou e representará para a história do Brasil. E, principalmente, acreditando, torcendo para que o que quer que venha no futuro seja bom para todos os segmentos da sociedade brasileira, para todas as classes sociais do nosso país. Muito obrigado. Não precisa mais acordar de madrugada aos domingos para assistir o nosso programa semanal Menorá na TV. Agora nós estamos na TV Max, canal 25 da NET. Todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite, um horário maravilhoso. E além disso, 3 repetições por semana para não prender você a um horário específico. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, nós estaremos repetindo aqui no canal 25 da NET o programa inédito de quinta-feira. Todas as terças-feiras, às 11 horas da noite, também estaremos repetindo esse programa. E às quartas-feiras, às 11h30 da noite,
a última repetição. E os programas inéditos, você agora já sabe, todas as quintas-feiras no canal 25 da NET, TV Max, às 10 horas da noite, especialmente para você.